Inclusive, o MST, né, eu acho que você comentou, ele surgiu na década de... em que ano exatamente? Em 84. 84. Então, quer dizer, estava no fim da ditadura, né, prestes à redemocratização, e desde então as pautas que hoje são defendidas pelo movimento já estavam em voga. Inclusive, em 80, quando o Partido dos Trabalhadores foi fundado pelo presidente Lula, época, intelectuais, né, operários e afins, já falava-se sobre reforma agrária. E aí eu vou entrar aqui no mérito para também tentar cumprir o meu papel, às vezes, de jornalista. Desde então, a reforma agrária é uma pauta importante, mas já foi uma pauta mais defendida, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores. Você acredita que tenha tido algum tipo de conformismo por parte desses setores que defendiam de forma tão veemente a reforma agrária e o direito à terra, e com o passar do tempo foi deixando um pouco para lá, até por pressões de setores do agro, até por pressões de setores que estão no Congresso Nacional, como a bancada ruralista? Digo isso porque o presidente Lula sempre defendeu essa pauta, o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu essa pauta, mas, infelizmente, desde então, e assim, todos os governos, seja do Itamar, seja do Collor, seja os governos do PT, seja Bolsonaro, Temer, nunca foi feito de fato uma reforma agrária no Brasil. A que você deve isso? Você dá alguma parcela de culpa ao PT por, em mais de 14 anos, não ter feito essa reforma agrária, ou você entende que o PT também está condicionado a interesses do agro, a interesses de setores do Congresso Nacional? Inclusive, recentemente, o próprio João Paulo Rodrigues disse que o movimento, apesar de entender que o presidente Lula é importante e apoiar o governo de forma geral, é um movimento independente, é um movimento que não está vinculado única e exclusivamente ao governo federal e que tem as suas pautas próprias. Então, aqui você deve isso. Você acha que o PT errou em não fazer essa reforma agrária, que cedeu demais a setores ou não? Mas olha, Leonardo, a reforma agrária, do ponto de vista histórico, nas outras sociedades, só foi possível fazer após grandes rebeliões ou revoluções. Historicamente, a reforma agrária nunca foi uma mudança na estrutura agrária que foi possível fazer via eleições. Então, a primeira reforma agrária que nós temos notícia foi nos Estados Unidos, quando autorizaram e cederam a posse das terras lá na região oeste. E aí, para cada colono que foi autorizado a tomar posse de um certo tamanho da terra, o governo cedeu uma mula, né, para que ele justamente transportasse a sua mudança até lá onde você fosse ocupar. E nas outras sociedades, na União Soviética, a reforma agrária é feita com a Revolução de 1917, né, em outubro de 1917. Em Cuba, a reforma agrária é feita após a Revolução de 59. Na China, é feita a reforma agrária após a Revolução de 1949. No Japão, que era um país eminentemente feudal, a reforma agrária foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, quando jogam as duas bombas atômicas no Japão. Uma das providências do general MacArthur, quando vai lá e se aposta do Japão, foi fazer uma reforma agrária distribuindo as terras dos senhores feudais lá no Japão. E na Europa, a reforma agrária é feita também depois da Segunda Guerra Mundial, com a divisão ali das grandes propriedades para aquelas pessoas que sobraram, que sobreviveram com a Segunda Guerra Mundial. Então, a reforma agrária nunca foi uma mudança, porque representa necessariamente uma mudança estrutural da posse da terra. Aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, terra significa poder. Não é à toa que os grandes proprietários brasileiros são justamente os bancos e as grandes indústrias.
os grandes proprietários das terras na região norte e no centro-oeste são os banqueiros industriais aqui da Avenida Paulista. O Brasil teve algumas oportunidades históricas que perdeu de fazer a reforma agrária. Essa primeira oportunidade histórica foi com a abolição da escravidão, em 1888. Naquele momento, se as pessoas que aqui no Brasil, que estavam aqui, fossem pessoas que pensassem o país enquanto uma nação soberana, teriam feito a reforma agrária e, especialmente, distribuído terras para aqueles negros e negras que estavam em tese, porque aquela abolição foi apenas para inglês ver, mas ali foi uma oportunidade. A segunda oportunidade que a sociedade brasileira perdeu foi quando foi declarada a República, 1889, quando sai do regime não republicano, que é a República declarada, ali também era uma oportunidade de se estabelecer uma reforma agrária, distribuindo as terras para os camponeses e especialmente para os negros e as negras. E depois com o Getúlio Vargas, lá em 1937, quando ele, entre outras coisas, lança e estabelece a CLT. E depois, evidentemente, em 45, quando o mundo inteiro sai da Segunda Guerra Mundial, aí naquele momento as sociedades fazem novos pactos pela sobrevivência e pela dignidade humana, naquele momento também. E a outra oportunidade, que daí foi colocada abaixo com o golpe militar de 64, foi com o Jango, com o João Goulart, em 1962 a 64. E uma das promessas do João Goulart era justamente a reforma agrária. E quando ele faz o discurso no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, uma das promessas da reforma de base era a reforma agrária. E os milicos, quando dão o golpe no dia 1º de abril, eles falam que foi dia 31 de março, mas na verdade, o golpe de 64 foi 1º de abril. Mas o 1º de abril no Brasil é o dia da mentira. Então, para não fixar golpe com a 1º de abril, eles dizem que é 31 de março. O golpe do dia 1º de abril, entre outras causas, foi para impedir a reforma agrária. E aí vejam como é que é. Nos anos 60, as ligas camponesas e o movimento camponês brasileiro estava tão forte que em novembro de 64, já no golpe, foi publicado e tornado lei o Estatuto da Terra. Então vejam que contradição maluca, né? Os milicos dão um golpe de 1º de abril e em novembro de 64 é publicado o Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra, se nós vamos pegar pela literalidade, pelos artigos, é um estatuto avançadíssimo. Já trata da função social. E, entre outras coisas, o Estatuto da Terra fala que é dever da União extinguir 2 tipos de posse no Brasil: o latifúndio e o minifúndio. O minifúndio é aquela propriedade, aquela posse numa área tão pequena que a família não tem condições de retirar dali o seu sustento. Então, o Estatuto da Terra diz que é dever da União extinguir o minifúndio. E o latifúndio? Então, há um artigo, que é o artigo 16º do Estatuto da Terra, se não estou enganado, que diz que o latifúndio deve ser extinto. E o Estatuto da Terra está em vigor hoje. Então, isso em 64. Aí depois nós temos a Constituinte de 86, que vai desaguar na Constituição de 88, no dia 5 de outubro de 88. E a Constituição de 88, lá no artigo 5º, inciso 22, diz que é garantido o direito de propriedade. E no inciso 23 diz: a propriedade terá que cumprir uma função social. Isso no artigo 5º. Depois, no artigo 184, fala: a União vai desapropriar a propriedade que não cumprir a função social e destinará para o projeto de reforma agrária. E o artigo 186 fala:
Para cumprir a função social, a terra tem que, primeiro, respeitar a legislação trabalhista, segundo, respeitar a legislação ambiental, e que ela não cause conflito ali, e que seja produtiva. Os latifundiários dizem, porque no artigo 185 está escrito lá, a terra produtiva não será desapropriada. Mas espera, a terra produtiva, desde que cumpra a função social. Por quê? Porque é possível tornar uma terra produtiva com trabalho escravo. Ou é possível tornar uma terra produtiva sem respeitar o meio ambiente. Por isso, a terra produtiva que não será desapropriada é aquela que cumpre a função social. Então, quando o camponês sem terra ocupa uma terra, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: bom, se a lei fala que tem que desapropriar a propriedade que não cumpre a função social, por que é que tem tanto sem terra esperando a reforma agrária? E outra pergunta: quanto tempo esse sem terra tem que esperar para chegar a tal da reforma agrária? E é evidente que para todo sujeito de bom senso vai falar, bom, esperar 1 ano, 2 anos, porque a fome, quem tem fome tem pressa. E nós do MST dizemos, olha, é melhor que um camponês sem terra fique lá no lote, lá na roça trabalhando, do que venha para a cidade. Portanto, o maior interessado na reforma agrária é a pessoa que mora na pequena, na média e na grande cidade. Por quê? Porque se nós que estamos nas grandes cidades, ao andar de carro ou de ônibus, de metrô, a gente observa aquele monte de gente morando na rua. Imagina se uma reforma agrária fosse realizada e que as pessoas que estão na periferia fosse dado a ela a oportunidade de voltar para o campo, ter sua casa, ter sua roça, o boi, a vaca, a galinha e o porco. Ora, nós da cidade iríamos ganhar porque nós não teríamos tanta gente aqui e porque a produção dessas famílias nos seus lotes e pela lei da oferta e da procura, quanto maior a oferta de feijão e arroz e mandioca e outros produtos da nossa cesta básica, quanto maior a oferta, menor é o preço. Portanto, o maior beneficiado por uma reforma agrária são as pessoas que moram na cidade, e não o camponês que será assentado, porque nós da cidade, com a reforma agrária, não teríamos tanta gente miserável na cidade. A fila do cinema seria menor, a fila do posto de saúde seria menor, e o produto ofertado na cidade, porque a oferta é maior, o preço seria menor. Então, Leonardo, nós temos uma ótima lei, uma maravilha de lei. Nós temos um monte de terra sem ninguém, e temos um monte de gente sem terra. E não é possível pedir paciência para os camponeses pobres que estão ocupando as propriedades. Ou eles ocupam ou continuarão miseráveis. E pior, olha o dado, um elemento. Toda a desapropriação que foi feita nesses 40 anos só foi feita porque teve ocupação. Nenhuma desapropriação das famílias que estão assentadas foi feita por vontade do Estado. Toda família assentada hoje foi assentada porque teve luta, porque teve ocupação. Infelizmente, essa é uma característica da sociedade e do Estado brasileiro, essa inércia. Então, o povo sem terra não tem outro caminho a não ser se organizar e ocupar. E este ano, com as ocupações que teve na Bahia e depois Pernambuco, algumas pessoas falaram, puxa, mas o MST então é inimigo do governo Lula. E nós dizíamos sempre, e dissemos, não, quanto maior o número de ocupação, maior o número de pessoas assentadas, porque o governo Lula também ele reage e ele vive a partir dessa lógica da inércia. Então, se o povo não se organizar, vai passar os 4 anos do governo Lula e não teremos nenhuma família assentada. Uhum. E quando a extrema-direita perdeu o poder executivo com as eleições, decidiram, então, no parlamento, fazer a sua base de sustentação e a sua base de ataque.